Oi! A gente vai falar um pouquinho sobre numerais, que nada mais são a forma de representar a quantidade num texto. Então a gente vai explicar um pouquinho o que são os numerais e cada um deles. Os numerais multiplicativos indicam um aumento proporcional à sua quantidade, à sua multiplicação, como por exemplo... Eu tenho o dobro da beleza de todos os outros homens. Fechou. Esse Colgate e esse outro. Esse tem 6 horas de proteção e esse tem 12. É o dobro. Os numerais cardinais são os números mais simples para dizer a quantidade de pessoas ou coisas. Ali estão 5 sacos de lixos. Os numerais ordinais servem para indicar a ordem de sucessão das coisas. Como, por exemplo... Deixa eu pegar uma... Filma aquela janela lá. Lá. Aquela janela lá, caralho. Eu filmei. Em ordem de sucessão, aquela é a primeira janela, aquela a segunda, aquela a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sucessivamente. Então, essa é a função dos numerais ordinais, indicar a ordem de sucessão. Os numerais fracionários exprimem a diminuição proporcional da quantidade. Por exemplo... Um exemplo de numeral fracional é que aquela planta tem a metade do tamanho dessa árvore. E não, a gente não mediu para saber. A forma de grafar os números são por extenso, quando os números não chegam até a 100, ou seja, de 0 até 99, a gente escreve eles por extenso. No início da frase, por exemplo, 24 horas depois. Como se isso estiver no início da frase, se escreve por extenso 24 horas. E números substantivados. Como, por exemplo, estavam jogando 21. 21, tu vai escrever por extenso. Em algarismo, quando o número com mais de 100, ou seja, 100, tu coloca ali o 100. É isso aí. E quantidade de unidade monetária, por exemplo, 5 reais, tu não vai escrever 5 reais. Coloca 5 reais, ou o cifrão 5, foda-se. E horas e minutos, tu escreve por extenso. Extenso não, número e medida de tamanho, tipo hectare. Ou metro, ou centímetro. Tu não vai escrever 1 centímetro, tu vai colocar 1 centímetro, entendeu? Tu não vai escrever. E tem a forma mista também, que é quando tem mais de 1 milhão. Tu vai colocar lá, por exemplo, 3 milhões. Tu não vai escrever 3 milhões, tu coloca o 3 e escreve milhões.